Hello students and welcome to one more class of English at home. And today we are going to start a new content. This content is called Zero Conditional. What the zero condition is, teacher? O que é isso? É o que vocês vão ver nessa aula. Então peguem os seus livros and let's start this class. Okay, people, please open your books to page 79. Página 79, pessoal. Nós vamos começar a explicação desse conteúdo através dessa seção Communication, Look and Use. Eu vou dar o play e vocês vão prestar atenção no diálogo acompanhando ele, ok? Communication, Look and Use. I'm not feeling too good. You have to stay home if you're sick. I have a runny nose. If you have a runny nose, you might have a cold. Então, olha aqui, pessoal. Prestando muita atenção nessas duas estruturas aqui. I am not feeling too good. You have to stay home. You have to stay home if you are sick. I have a runny nose. If you have a runny nose, you might have a cold. Em ambas as frases, vocês devem ter percebido o uso do if. Esse if significa uma condição e ele significa se. Ok, pessoal? Então, nós vamos ver mais alguns exemplos sobre a zero condition. Vamos lá? Então, aqui, pessoal, primeiramente, eu quero mostrar para vocês para que serve a zero conditional. Ela serve para falar sobre truths, facts and results. Ou seja, nós temos verdades, fatos e resultados. Certo? Então, olha aqui. If he turns off the light, it will be dark. Não. It is dark. Então, se ele apaga a luz, fica escuro. Ok, gente? Então, olha lá, são resultados. Temos uma condição. If he turns off the light, it is dark. Certo? Então, olha lá. If something happens, something else happens. Ou seja, se alguma coisa acontece, outra coisa acontece. Então, nós vamos usar sempre os verbos no simple present para falar sobre a zero conditional. Because we are talking about an action and a result of this action. Então, nós vamos falar sobre uma ação e o resultado dessa ação. Tá, pessoal? Vamos ver mais alguns exemplos. Olha aqui. Aqui nós temos todas as palavras misturadas. Então, nós vamos desembaralhar e formar uma frase usando a zero conditional. Então, olha lá. If drivers see red light, they stop. Então, veja aqui, se os motoristas veem luz vermelha, eles param. Não é eles vão parar, eles param. É o resultado de uma ação, tá, pessoal? Vamos para a próxima. If you leave butter in the sun, it melts. Então, muito cuidado com o sujeito de cada frase, tá? Se tua frase começa com if, aqui nós chamamos isso de conditional clause, ou seja, a tua frase que tem o if. O que você tem que fazer? Você vai usar o simple present. Porém, você tem que prestar atenção nesse sujeito aqui, ó. If you leave. Lembra que nós só conjugamos o verbo do simple present para a terceira de pessoa do singular. You não é terceira pessoa do singular, então você não conjuga. If you leave butter in the sun, it melts. Aqui eu conjugo o verbo. Por quê? Porque é um it. Lembra que nós conjugamos com os pronouns, né, os pronomes, he, she, it. Então, o verbo precisa ser conjugado, pessoal. Próxima. If my mom doesn't water the plants,
they die. Então, olha aqui, se minha mãe não regar as plantas. Vejam que aqui nós temos a forma negativa do simple present. Vocês lembram lá do sexto ano que a forma negativa do simple present é formada por don't e doesn't. Nesse caso, mom é she. Então, nós usamos doesn't. E sempre em frases negativas, no simple present, o verbo fica o mesmo, não muda nada, tá? If my mom doesn't water the plants, they die. Aqui eu não conjuguei o verbo porque o nosso pronome é they. Próxima. Então, if I get a 0 on my test, my mom gets really angry. If I get a 0 on my test, my mom gets really angry. Então vejam aqui, pessoal, que nós temos, né, sempre nas frases dois tipos de sujeito. No primeiro, I, tá? Não preciso conjugar. E no segundo, mom. Eu preciso conjugar esse verbo, tá? If you mix red and blue, you get purple. Se você mistura vermelho e azul, você tem roxo, tá? Então, olha ali o resultado de uma ação. Vamos para a próxima. If it rains, the grass gets wet. Então, nós temos dois sujeitos. If it rains, se chover, a grama fica molhada. Então, if it rains, the grass gets wet. Próximo. E esse é um exemplo bem clássico, tá, pessoal? De resultado e ação. If we heat water to 100 degrees Celsius, it boils. Ou seja, se nós fervermos a água a 100 graus, ela ferve. Tá? Se nós aquecemos, aliás, né? Se aquecemos a água a 100 graus, ela ferve. Próxima. If you hear the bell, it is break time. Se você ouvir o sinal, é hora do intervalo. Próxima. If she cuts her finger, it hurts. Se ela cortar o seu dedo, vai doer. Ou seja, se ela cortar o seu dedo, aliás, dói. Tá? Se ela cortar o seu dedo, dói. Se ela cortar o seu dedo, ele dói. Próxima. If you step on the cat's tail, it bites. Se você pisar no rabo do gato, ele morde. Então, if you step on the cat's tail, it bites. Então aqui, pessoal, terminamos a nossa apresentação. Então vamos voltar lá para o início. Eu quero mostrar para vocês como que é formada, então, a nossa zero condition. Então nós começamos lá com if, plus subject, plus verb in the base form. Ou seja, if mais sujeito, mais o verbo na forma normal. E depois na vírgula nós temos sujeito mais verbo na forma normal. Então, olha o exemplo aqui. Nós temos o if, sujeito, verbo na forma normal. E lá nós temos sujeito, mas. Aqui, o verbo, tá? Aliás, o verbo na forma normal. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá para o livro novamente. Então, vamos para a seção Grammar Focus Zero Conditional. Exercise number 7. Read and underline the correct alternatives. Olha aqui. You have to stay home if you have a cold. Vocês viram que nesse caso, a frase nossa não começou com if. É possível fazer essa inversão, tá? Você tem que ficar em casa se você tem um resfriado. Você tem que ficar em casa se você tem um resfriado. Porém, se essa frase não começou com if, o if está aqui no meio, essa frase não tem vírgula. Percebam aqui, ó. If you have a runny nose, you might have a cold. Então aqui nós temos o seguinte, começamos com if para separar a if clause da result clause, ou seja, o resultado, nós separamos por uma vírgula. Agora, no caso, se a frase começar já com a result clause e depois a if clause, result é o resultado, if é a condição. Tá, pessoal? Aí você não precisa separar por vírgula. Olha aqui, main clause, tá? Que é a frase principal. Então, you have to stay home if you have a cold. Aqui nós temos uma if clause, que é if, porque nós chamamos de if clause, que é a frase que tem a condição.
Então vamos ler o primeiro lá. Number 1. In the zero conditional, the verb in both clauses is in the simple past or the simple present. Nas duas frases, aqui vocês têm duas frases, né? You have to stay home if you have a cold. Both verbs are in the simple past or simple present. É simple present. This structure is used to express. Para que nós usamos zero condition? Hipóteses ou generic facts possibility? Generic facts possibility. Generic facts and possibility, ok? Então, olha lá as nossas conclusões sobre a zero condition. E agora, vocês têm um exercício aqui, pessoal. Complete the sentence with the correct form of the verbs in parentheses. Então, vamos lá. Vamos fazer junto primeiro. If you, entre parênteses, not eat, tanana, well, you, tanana, lack immunity against several diseases. Então, aqui ele quer dizer o seguinte, se você não come bem, você perde imunidade contra muitas doenças. Ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui uma caixinha de texto. Então, a primeira coisa que nós sabemos que nós temos que colocar no simple present, os dois verbos. Então, if you. You não é terceira pessoa do singular. Então, eu uso don't ou doesn't para fazer a forma negativa. É don't. If you don't eat well. Aliás, vamos colocar de letra minúscula aqui, né? Don't eat well. You lack, você perde imunidade. Então, o que esse lack aqui? Vejam que o sujeito é you. Então, não precisamos conjugar. Então, o verbo fica normal. You lack immunity against several diseases. Então, agora vocês vão fazer o 2, 3, 4 e 5, pessoal. Tá? Para complementar essa explicação aí. Agora, todo mundo lá na página 143. Nessa página, nós vamos começar com o seguinte. Number 1, unscramble the letters to form words. Then, use the letters in the circles to find out the title of the game. Então, aqui vocês vão desembaralhar cada uma dessas palavras aqui e vão colocar, né, relação a problemas de saúde em seus respectivos espaços. Tá? E o que sobrar ali, as letras que estiverem nos círculos, elas vão formar o nome de um jogo. Então, vocês vão escrever aqui embaixo o nome do jogo, ok? Number 2, complete the conversations with the most appropriate answers. Olha aqui, aqui vocês vão prestar atenção na zero conditional, como eu falei com vocês. Então, vocês vão marcar em cada uma das situações a resposta correta que vai preencher os espaços aqui. 1, 2 and 3. Certo? And 4, nós temos 4. 1, 2, 3 and 4. 3. Put the verbs in parentheses in the correct tense. Use zero conditional. Então, aqui nós temos algumas quotations, ou seja, umas citações de pessoas famosas, como Nelson Mandela, etc. Tá? Então, olha lá, vocês vão ter que pegar os verbos e colocar na forma correta, de forma a fazer a concordância de acordo com a zero conditional. Olha lá, if you talk to a man in a language he understands, that... Então, o que você vai colocar aqui? Ok? Então, lembra da zero conditional, lembra o que você tem que colocar aqui. E number 4, write a piece of advice for each problem. Então, aqui nós temos problemas de saúde. I have a toothache. Why don't you go to the dentist? Então, o conselho é esse. I have a cold. Você vai escrever, why don't you take some aspirin? Por que você não toma aspirina? Tá? Então, você vai começar sempre sua frase com why don't you, aí você vai colocar um verbo. I have an earache, ou seja, eu tenho uma dor de ouvido. I have a stomachache, eu tenho dor de estômago. Você vai começar why don't you, tanana, e você vai completar a dica aí. Eu quero ver a criatividade de vocês. Tentem. Procurem lá no Google, talvez, algumas palavras que vocês não saibam para preencher esses espaços aqui
E daí a gente vai fazer a correção nas próximas aulas, tá bom, pessoal? Okay, students, for today is only this. I explained the zero conditional for you. If you study, you get a good grade. Olha lá, já tem o zero conditional. Se você estuda, você consegue uma nota boa. Ah, olha aí. If you study, you get a good grade. Então, pratiquem comigo. Vamos lá, vamos junto. Bye!